Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 18 de janeiro, nós temos um texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O texto fala de uma pessoa que é chamada por Jesus. O nome dessa pessoa é Levi. O Evangelho de São Marcos trata ele como Levi, mas nós sabemos que esse aqui é Mateus, o cobrador de impostos, aquele que era considerado um pecador público. E Jesus simplesmente, olhando para Mateus, Jesus chama e ele, deixando a coletoria de impostos, ele vai seguir Jesus. E não só isso. Jesus vai à casa de Mateus, vai fazer uma refeição com ele e Jesus ali não faz acepção de pessoa alguma. Todas aquelas pessoas são bem-vindas a estar ali. E os fariseus, olhando para aquela atitude, Jesus que está misturado com as pessoas de má vida, eles dizem: olha, ele come com os cobradores de impostos e pecadores. E aí vem a sacada genial de nosso Senhor. Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Meus irmãos, a grande chave de leitura desse texto do Evangelho é nós olharmos para a leitura de Hebreus capítulo 4, versículo de 12 a 16, que é a primeira leitura da liturgia de hoje, que pode nos ajudar. O finalzinho, o versículo 16, diz assim: aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Jesus está dizendo para mim, para você, querido irmão, querida irmã, para todas as pessoas que ouvirem a sua voz, se aproxime. Agora todos podem vir a mim. E é interessante isso, que durante todo o Antigo Testamento, o céu estava fechado para cada um de nós. Antes da vinda de nosso Senhor, antes de Jesus vir, ele se encarnar, ele vir pagar o preço que nós teríamos que pagar e que não tínhamos condição de pagar, nós somos, queridos irmãos, exatamente a imagem daquele devedor que devia uma dívida impagável para o seu patrão. O patrão naquela parábola é Deus, e aquele que devia uma fortuna, uma quantia impagável, somos nós, diante da misericórdia de Deus. Por isso, a carta aos Hebreus está dizendo para mim e para você: aproximemo-nos então. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Vamos lembrar que aquele véu que protegia o santo dos santos do santo, e antes dos santos tinha o átrio dos gentios, tinha o vestíbulo. Então, no santo dos santos, quem poderia entrar? Ninguém. Somente o sumo sacerdote
uma única vez no ano, ele podia entrar, e ele entrava ali para oferecer o sacrifício. Diz a tradição, inclusive, que o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura, né, com a ponta para fora, porque se acontecesse alguma coisa, ele era puxado para fora, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Tal era aquilo que foi concebido na lei mosaica. Lá somente o sumo sacerdote podia entrar. Se nós voltarmos atrás e vermos todos os castigos daqueles que quiseram fazer a vez dos levitas, né? O primeiro grande sumo sacerdote levita foi o irmão de Moisés, Araão. Ele foi constituído sumo sacerdote e somente os da tribo de Levi, somente aqueles da tribo sacerdotal podiam oferecer o sacrifício. E somente o sumo sacerdote podia então entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus morre, esse véu é rasgado. Isso tem uma mensagem teológica para mim e para você, querido irmão, muito forte. Nós que estávamos impedidos de ir ao Santo dos Santos, agora todos podemos entrar diante do trono da misericórdia que é nosso Senhor e alcançarmos misericórdia num auxílio oportuno. Foi isso que aconteceu com Mateus. Foi isso que aconteceu com aqueles cobradores de impostos. Jesus está dizendo bem claro: eu abri as portas para todos. Agora, somente que nem todos querem tomar posse dessa salvação de Cristo. Nem todos querem assumir para si a salvação de Cristo e preferem continuar vivendo a vida velha. Preferem continuar vivendo a vida do passado, a vida longe de Deus. Mas o tempo da misericórdia, meu irmão, minha irmã, é esse que nós estamos vivendo agora. Agora. Aqueles da sua casa, aqueles da sua família, aqueles da minha família, que muitas pessoas já desistiram, saiba você, Jesus não desistiu dessa pessoa. Não, Jesus não desistiu dela por um minuto, por momento algum. Ele continua dizendo para ela: você pode entrar se você quiser. Porque Deus, ele não força a porta do nosso coração, ele bate. Mas nós que temos que abrir a porta do nosso coração para que Deus, ele possa então sentar na mesa como ele sentou à mesa com Mateus, com os cobradores de imposto, com as pessoas de má vida. Mas não se engane, querido irmão e querida irmã. Nosso Senhor vem na vida dessas pessoas não para deixar a vida delas do jeito que está. Deus nos ama sim. E Ele nos ama demais para nos permitir que nós fiquemos na vida que muitas das vezes estamos levando. Ele abre as portas da misericórdia. Ele convida a cada um de nós. Cada um de nós, o Senhor convida para que a gente possa entrar, abandonar. Mateus, sem dúvida alguma, ele teve a sua vida totalmente transformada. De um cobrador de impostos, de um pecador público, de um publicano, Jesus fez dele um apóstolo. E Mateus deu a vida por Jesus. Veja, eu volto a dizer, de um pecador público, de um cobrador de impostos, de uma pessoa de má vida, Jesus fez dele um apóstolo, um dos 12, aqueles que estariam próximo de Jesus. E Mateus, no seguimento de Jesus, ele conclui a sua vida aqui nessa terra, dando a vida pelo seu Senhor. Então, não desacreditemos daquelas pessoas que hoje estão longe do Senhor, porque o Senhor é suficientemente poderoso e Ele continua, meus irmãos, Ele continua atraindo os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos entes queridos. Ele está com as portas da misericórdia aberta. Esse tempo, o tempo que nós estamos vivos, estamos respirando, é o tempo que Deus dá para mim e para você, para os da nossa casa, para podermos se aproximar do trono da misericórdia. Jesus disse para Mateus: segue-me. Ele largou tudo, seguiu a Jesus, mudou de vida completamente. O texto do Evangelho diz que Jesus estava ensinando e Mateus foi alguém que se deixou ensinar. E você e eu,
Precisamos ser pessoas ensináveis. Jesus diz: eu não vim chamar os justos. Se nós nos achamos justos e não temos nada a aprender com o Evangelho, nada a aprender com Jesus Cristo, então Jesus também não terá nada para fazer na nossa vida e nós ficaremos na nossa vida, muitas das vezes, uma vida longe de Deus ou não do jeito que Ele gostaria que estivesse. Vamos hoje ouvir o apelo do Senhor, abrir o coração, porque Ele continua passando pelas nossas vidas, pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas. Ele continua repetindo o convite a muitos dos nossos jovens: vem e segue-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.